Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Pessoal, vamos agora começar agora a nossa parte 2 do nosso módulo 4, onde a gente vem falando aí da parte legal, né? Toda a parte estrutural, a parte aí da Lei de Proteção de Cultivares, a Lei 9.456 de 1997. Então vem trazer essa segunda aula aqui do nosso módulo 4 sobre a parte da legislação, para a gente falar um pouco aqui. Trouxe uma palestra, né, um curso, uma fala de um participante do Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, do SNPC, falando um pouco sobre como funciona, né, e trouxe essa temática aqui para a gente falar um pouco também sobre culturas agronômicas e dar um contexto geral. Uma fala não do Felipe, que a gente vem ministrando esse curso, mas uma fala tanto do poder legislativo, né, de quem está dentro do sistema, para a gente falar um pouco sobre isso, para a gente discutir um pouco em cima da palestra dele e trazer um pouco para o lado florestal, trazer algum outro contexto também que ele engloba nessa palestra aí, que eu acredito que é um contexto, uma visão um pouco diferenciada, uma visão de quem está dentro do sistema, de forma que possa agregar o nosso curso aqui de uma forma mais complexa e possa trazer um outro ponto de vista para vocês também. Então, pessoal, só trazendo um pouco aqui, antes de iniciar a aula propriamente dito, né? Que a gente já viu no curso até o momento, né? No módulo 1 falamos sobre a introdução à proteção de cultivares, então a gente deu todo o contexto aí, a gente amarrou o assunto junto à parte de inovação, trouxemos aí alguns marcos na legislação, falamos também sobre inovação no setor florestal, damos uma contextualizada, né? O tanto de investimento que a gente tem dentro do setor de pesquisa e desenvolvimento, então a gente trouxe um overview aí relacionado à inovação, chegando até a proteção de cultivares. No módulo 2, a gente trouxe a Lei de Proteção de Cultivares, né, a Lei 9.456, propriamente dita, a gente trouxe o texto aqui, a gente trouxe as diretrizes, as premissas, trouxe tudo que a lei fala aí no seu texto. Trouxemos as etapas relacionadas à produção de cultivares, quem é o órgão competente, como que funciona toda a questão administrativa, né, e a burocracia, e quais são os passos para serem feitos. No módulo 3, que foi o módulo passado, a gente falou sobre o processo de proteção de cultivares, então a gente detalhou aí os relatórios que são necessários para encher, falamos um pouco aí da plataforma que é a Cultivar Web, trouxemos aí como que as etapas, as taxas, tudo que está envolvido no projeto, falamos sobre o relatório de requerente, falamos sobre o relatório de responsabilidade técnica, falamos sobre o relatório de DHE e descritores mínimos, trouxe uma parte prática também no módulo 3 aí, de forma a facilitar o entendimento de vocês. E agora no módulo 4, na primeira parte, a gente falou sobre a parte do licenciamento, né, quais são os direitos e deveres do proprietário aí do certificado de proteção de cultivares, o que ele tem, né, o que ele ganha com essa proteção da cultivar, quais são os benefícios, né, quais são os direitos e deveres. E agora nesse módulo 4 a gente vai ver uma fala mais institucional por parte do SNPC, por parte do pessoal do Poder Legislativo, falando um pouco sobre isso. Próximo módulo a gente vai falar sobre fiscalização e penalidades, tudo que tem relacionado aí a parte de sanções, a parte da fiscalização que é feita pelo MAPA para conseguir controlar essa questão relacionada à produção de cultivares. E no módulo 6 a gente vai trazer alguns estudos de caso aí relacionado tanto à engenharia florestal, como também trazer algumas culturas aí agronômicas, falar um pouco aí sobre o sampatins, vamos falar sobre kiwi, também vamos trazer a cultura aí do dendezeiro também para o nosso curso. Então, hoje vamos falar aí, dando continuidade ao nosso módulo 4, vamos falar aí, dando continuidade à parte de licenciamento de cultivares protegidas de uma forma mais focada, né, trazendo agora nessa segunda parte do nosso módulo 4 uma aula aqui, onde um representante do SNPC fala sobre nós, e aí a gente vai acompanhando o discurso da pessoa e eu vou comentando aí, trazendo alguns pontos importantes que a gente viu ao longo do curso, mas de uma forma mais breve. Gostaria só de contextualizar e fazer um overview do que a gente já viu até aqui sobre a temática, né? Falar sobre a Lei de Proteção de Cultivares, a Lei 9.456, que foi instituída em 25 de abril de 1997, isso a gente já viu aí, e a lei principalmente ela trata da garantia dos direitos relacionados aí aos obtedores de novas variedades vegetais. E a partir dessa lei foi criado aí
o SNPC, que no caso é o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, que é o órgão competente aí relacionado dentro do mapa, principalmente aí que cuida toda essa parte aí relacionada à proteção de cultivares no Brasil, tá beleza? Falando aqui um pouco sobre os critérios, né, para que o cultivar seja protegida, tudo que engloba são essas características, né? A cultivar, ela tem que ser uma novidade, ou seja, ela não pode ser comercializada há mais de 6 meses no Brasil, ou mais de um ano no exterior. Ela tem que ser estável, então ela tem que se manter ali com as mesmas características ao longo do tempo. Ela tem que ser homogênea, no sentido também dela não variar ao longo dos locais onde ela está estabelecida em diferentes altitudes, temperatura, entre outras questões. Ela tem que ser distinta, uma vez que eu tenho que conseguir separar essa cultivar de uma outra, então ela tem que ter uma característica que a difere, e ela precisa ter a denominação própria aí, que é uma identificação única, de forma com que ela tem que ser única e exclusiva também. Então esses são os principais critérios aí, igual a gente fala aí do teste de DHE, como a gente viu no módulo passado, né? No caso, ela tem que ter distinguibilidade, ela tem que ter homogeneidade e ela tem que ter estabilidade. Então, mais uma passagem mais rápida aqui. Quero focar mais aqui no vídeo onde a gente vai construir ao longo desse módulo aqui para a gente ir discutindo algumas colocações e algumas falas do representante aí do SNPC. Só continuando, falando aqui sobre a Cultivar Web, que é a plataforma onde a gente faz todo o processo relacionado à proteção de alguma cultivar. Então, o órgão competente, né, é o MAPA, né, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E aí, como a gente pôde ver nos slides passados, criou o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares. Então, dentro do MAPA existe aí o SNPC, que é o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, que é o órgão responsável por todo o processo de certificação, de emissão do certificado definitivo, da parte de fiscalização, da parte das licenças, emissão de certificados. E aí o principal instrumento, né, o foco desse curso, principalmente, é a questão aí do certificado de proteção, que é o documento, ele é um bem móvel, né, que ele assegura o direito de reproduzir e cultivar em todo o território nacional, além de controlar a produção e a comercialização por terceiros, sendo dessa forma, com a aquisição desse certificado, como a gente viu aí no módulo 3, principalmente, a gente vai ver também no nosso módulo 6, também tem um material complementar aqui que vocês conseguem acessar aqui no fórum desse curso, onde vocês conseguem ter aí uma réplica, né, uma amostra desse certificado, onde traz as informações aí referentes a cultivar, a ser protegida. Então é o objeto final, né, é o nosso objetivo nesse curso, a gente conseguir esse certificado de proteção de cultivar, o que assegura aí o produtor que ele tenha a detenção desse material genético e ele possa controlar a produção aí, limitando, né, a produção sendo exclusiva só dele, ou ele pode também, como vem acontecendo aí nos últimos anos, receber royalties para a utilização desses materiais por terceiros. Então, mais um overview aqui, pessoal. A gente vai dar o foco agora aí, principalmente aí na fala do Ricardo Zanata Machado, que é representante aí do Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, onde ele traz uma palestra aí relacionado a esse assunto do nosso curso. E aí, de acordo com o que ele foi introduzindo o assunto aqui, eu vou falando alguns temas, a gente vai pautando aqui. É mais a ideia de trazer uma visão da pessoa que está dentro do mapa, né, dentro do próprio órgão competente, para a gente ir pautando e a gente ir fazendo colocações dentro do que a gente já viu ao longo do curso, e também a gente trazer algumas outras informações e características para complementar o que a gente vem vindo, tá bom? Acrescento ainda, antes de iniciar o vídeo e a gente ir discutindo, para você deixar seus comentários, deixar algumas dúvidas, qualquer sugestões aqui no nosso campo de suporte, que eu estarei à disposição aí para responder da melhor forma possível, tá bom? Além disso, vou deixar o link também dos vídeos. Aqui eu trouxe mais um vídeo que eu achei mais completo sobre o assunto, onde ele destaca algumas características que são importantes, mas nos próximos slides também eu trago um material complementar e também aí como uma atividade extra, aí como um deverzinho de casa, vocês também quiserem ter acesso a esses vídeos, eu vou deixar o link aí no material complementar, tá bom? Então vamos para o vídeo, de acordo com o que o Ricardo for falando algumas coisas importantes, eu vou parando o vídeo e vou dando alguma contextualização dentro do que a gente viu nos módulos passados, de forma a gente conseguir detalhar ainda mais e deixar esse curso aqui mais completo, tá bom? Então vamos para o vídeo.
muita novidade. Iniciamos agora mais um evento do Programa de Extensão, Inovação e Desenvolvimento Territorial, coordenado pelo professor Vitor Pelaes. Esse curso de extensão, denominado Atualidades em PI, é organizado por mim, professora Fernanda Salvador Alves, e mediado pelo professor Marcelo Conrado, e ocorre segundas e quartas a partir das 17h30 neste canal, até o dia 16 de dezembro. Hoje, contamos com a presença do professor Ricardo Zanata, que abordará direito de proteção intelectual acerca de cultivares, variedades vegetais. Agradecemos de antemão seu aceite para estar aqui conosco e agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo. Em breve, no chat, será disponibilizada uma lista de presença, um Google Forms, que ficará disponível por 24 horas a partir da sua abertura. Aqueles que tiverem assiduidade de pelo menos 9 das 12 palestras receberão um certificado de formação complementar da Universidade Federal do Paraná. Apresentando o professor Ricardo. O professor Ricardo possui graduação em Engenharia Agronômica da UNB e em Direito na UDF, é auditor fiscal federal agropecuário do MAPA e coordenador do SNPC. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em proteção de cultivares. Professor Ricardo, passo a palavra ao senhor. Pessoal, aqui só esse breve histórico aí apresentando então a personalidade, né? Então ele é o coordenador oficial aqui do SNPC, que é o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares. A gente vê a formação dele em Direito e também na parte de Agronomia. Então é um cara que entende dos dois mundos. Então é uma palestra que ele fala sobre proteção de cultivares, sobre os direitos relacionados a isso. Por isso que eu achei interessante trazer essa videoaula aqui, que está disponibilizada aí no YouTube. Vou passar o link para vocês, de forma que ele vai dar uma conotação e um ponto de vista diferente do que eu abordei durante o curso, né? Pensando mais na parte prática, mas ele nesse módulo aqui onde a gente traz a parte aí da legislação, sobre a questão aí da legalidade da Lei de Proteção de Cultivares, quis trazer essa fala aí, principalmente aí do coordenador, que seria aí o grau máximo aí dentro do mapa, para falar um pouco sobre isso, esclarecer alguns pontos que eu não trouxe, que eu não abordei, e que a gente possa aqui também compartilhar algumas informações juntos, tá bom? Vou dar continuidade ao vídeo. Obrigado, professora Fernanda. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite pela participação, para participar, falar um pouquinho do nosso trabalho lá na frente do SNPC, lá no Ministério da Agricultura, e disseminar um pouquinho da área de cultivares, que é uma área que eu gosto bastante, e desde que entrei no Ministério, a área que eu já comecei a trabalhar e de lá nunca saí. Como o público é um público bem diversificado, com várias formações profissionais, eu acho que é interessante partir bem do início, né? Primeiro dizer o que seriam cultivares, né? A gente vê muitos errinhos, às vezes, em matérias que você vai ver, a pessoa desenvolveu uma nova espécie de, sei lá, está muito em voga lúpulo, uma nova espécie de lúpulo. Na verdade, o que se desenvolve é uma nova variedade, uma nova cultivar de lúpulo. Eu acho interessante trazer de maneira bem didática aqui, nessa figura aqui nós teremos representados aí todo o reino vegetal, com as diversas espécies vegetais aqui, algumas delas, todas elas cultivadas, mas algumas espécies que comporiam aí o reino vegetal. Separando pelas semelhanças entre as plantas, né, em nível de espécie, nós poderíamos separar, nesse caso do nosso exemplo, aí, diversas plantas aí de alface, diversas plantas de maçã, diversas plantas de rosa, e você pode notar que dentro delas você tem muita variação, né, muita variabilidade, que a gente chama. Você tem rosas de pétalas rosa, rosas de pétalas amarelas, rosas de pétala vermelha, assim como as maçãs de diferentes colorações, e dentro das espécies nós teríamos aí as cultivares, né, as variedades cultivadas, que seriam um conjunto de plantas com uma mesma, sendo bem simples, com uma mesma expressão de suas características. Se a gente for consultar as leis de...
Aqui, pessoal, só a gente trouxe isso no módulo 1, só contextualizando aqui, comentando ao longo da palestra dele, aquela diferença que a gente trouxe das premissas, né, do que é uma cultivar. O exemplo que ele trouxe é bem parecido também que eu trouxe, né, do reino vegetal, onde a gente consegue agrupar várias espécies e depois as características mais comuns a gente consegue agrupar em espécies e depois em espécie com as características ainda mais comuns ainda, vamos pôr ali as espécies mais parecidas ainda, a gente consegue diferenciar elas por cultivares, né, pelas semelhanças que elas têm. O exemplo ali que ele utilizou de rosas, né, existem várias espécies de rosa, branca, vermelha, amarela, todas são rosas, mas dentro do grupo de rosas a gente tem aquelas amarelas, a gente tem as rosas, então cada cor seria uma cultivar diferente. Então a gente trouxe isso no nosso módulo 1, falando um pouco sobre isso, do que seria cultivar, né? E principalmente aí a questão da cultivar de ser algum ente superior, que ele seja distinguível, que ele tenha denominação própria, que ele seja homogêneo e estável. Então a gente acabou de ver até no nosso slide principal aqui, que eu sempre comento dele, quais são os critérios, as premissas, e é isso aí, é o que o professor Ricardo vai falar logo à frente. Em outros países, você vai ver que a maioria delas falam de varieties, né, variedades. A nossa lei preferiu utilizar o termo cultivar, que é adaptada, é trazida do inglês norte-americano, e é a junção das palavras cultivated variety, que forma aí cultivar. Em suma, tecnicamente falando, seriam variedades cultivadas de planta obtidas por técnicas de melhoramento genético. Eu trago também aí para vocês o conceito legal de cultivar, que é o conceito que está na Lei de Proteção de Cultivares, que seria a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior, que esteja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável e seja passível de uso pelo complexo agroflorestal. Vocês vão ver lá na frente que a definição de cultivar está trazendo aí também alguns dos requisitos para uma cultivar ser protegida. Se ainda assim não ficou claro o que é cultivar, eu tenho certeza que muitas das pessoas já foram lá no supermercado e ficaram em dúvidas ali entre que variedade que maçã comprar, a maçã Gala, ou a maçã Fuji, ou a maçã Red Delicious. Essas são cultivares de maçã. Você vai para todas as outras espécies cultivadas, também existem cultivares. Lógico que muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente não encontra a identificação das cultivares, né? Isso acho que tem aparecido um pouco mais agora em espécies frutíferas e em hortaliças, até de uma maneira de atrair um pouquinho a atenção do público, né? Então, assim, não sei se alguém já foi aqui no supermercado e encontrou uvas da variedade, por exemplo, uma variedade que está fazendo bastante sucesso aí da Embrapa, chamada BRS Vitória, né? Então, assim, cada vez mais a gente começa a encontrar um pouquinho o nome de cultivares, identificando as cultivares. Então, assim, uma vez explicadas as cultivares... Aqui, pessoal, só mais um ponto aqui que o professor Ricardo cita, é que ela é derivada de algum programa de melhoramento genético. Então, a gente lembra lá das premissas, nos critérios, principalmente no nosso módulo 1 e no nosso módulo 2, principalmente no módulo 2, onde a gente falou, que ela tem que ser algo relacionado à novidade e principalmente que ela tem que ter um programa de melhoramento genético atrelado a ela. Então, dentro do que ele falou, a gente trouxe ali a denominação da Lei de Proteção de Cultivares também. Então, foi algo que a gente trouxe aí bem legal aí no nosso módulo 2, principalmente. Aqui ele vai falar um pouco mais sobre isso, até utiliza ali a UFOP como referência, que é aquela união, a convenção a nível mundial, que trata sobre proteção de cultivares no mundo, onde o Brasil é o país signatário. Então tem essas questões aí relacionadas principalmente ao ponto principal aqui para me chamar a atenção, que ela tem que estar relacionada a um programa de melhoramento genético. Como é que elas seriam obtidas? Aqui eu trago um exemplo bastante comum de como é o trabalho de obtenção de uma cultivar, com base no que a gente chama de melhoramento convencional, né? O que seria basicamente? Seria eu tentar reunir numa planta que eu quero desenvolver características desejáveis que eu encontro em diferentes pais. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma ervilha, o caso de uma ervilha de vagem amarela e o caso de uma ervilha de vagem verde. A de vagem amarela é lisa, a de vagem verde é rugosa. Só que o que o mercado quer é uma variedade verde e rugosa. Então, o que eu faria? Eu cruzaria essas duas plantas, né?
Aí a minha primeira geração ali eu teria, eu pegaria essa semente, plantaria e iria plantando durante 7 ou 8 ciclos de geração, fazendo constantes seleções, porque ali esses genes estão segregando ali, então depois de 7, 8 gerações esses genes se fixariam, e aí depois desses 7, 8 anos, eu chegaria à minha planta com a vagem verde lisa, e com essa característica homogênea e estável dentro da minha cultivar, né? Não sei se vale a pena entrar muito na biologia aqui da planta, mas a ervilha, por exemplo, seria uma planta autógama, e aí quando eu cruzei as duas, não sei se vocês lembram lá da biologia do segundo grau, eu tenho o azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, e aí quando a planta eu vou avançando esse ciclo de geração, a planta vai se autofecundando e ela vai ficando com os genes em homozigose, né? Azão, azão, ou azão, azinho, bezão, 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 bezinho. Para chegar lá na frente eu tenho minha variedade pronta, né? Aqui eu dei um exemplo, um exemplo simples, simplório, de 2 características, mas o que as empresas de obtenção fazem, na verdade, elas selecionam por produtividade, um ciclo normalmente mais curto, para produzir a mesma coisa ou mais em um ciclo menor de tempo, para a cor do grão, resistência a doenças, diversas doenças, às vezes teor de proteínas, tamanho das vagens, número de vagens, inúmeras outras características. Então, normalmente o que a gente tem, empresas de melhoramento são empresas grandes, com uma equipe multidisciplinar de pesquisadores em diversas áreas da agronomia, da fitopatologia, da biologia, de marcadores moleculares, estatística. Então, você tem uma equipe multidisciplinar que desenvolve essas variedades. O que isso significa? Significa que tem muito dinheiro sendo investido, né? Eu tenho que ter uma coleção de germoplasma para começar a fazer esses trabalhos de melhoramento, tem que ter uma equipe grande, eu tenho que ter área, né? Tem muito conhecimento embutido, como eu falei, muitas dessas pessoas que são melhoristas têm doutorado em melhoramento, genética e melhoramento vegetal, né? E tem muito tempo. Então, eu falei 7 anos aqui para desenvolver, fora isso, a cultivar ficou pronta, aí que eu começo os testes que são necessários para o registro dessa cultivar, para verificar realmente se essa cultivar ela é produtiva em diversos ambientes, para ver se ela vai poder ser protegida, se ela tem os requisitos de proteção. Então, Aqui, pessoal, só contextualizando, trazendo um pouco para o lado florestal, puxando a sardinha um pouco, né? Algumas questões aí que ele traz relacionado aí à ervilha, à vargem, né? Mas no setor florestal é bem parecido, né? A gente vai só estender o ciclo aí, que a gente fala para conseguir um clone aí, aproximadamente 14 a 20 anos aí de material genético de banco de germoplasma, igual ele citou aí, questão dos investimentos e do dinheiro envolvido, né? Muitas vezes aí a gente viu, né, o histórico aí, principalmente no módulo 1, de todos os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação que a gente tem dentro do setor florestal, trouxe alguns números para vocês, e também a questão do conhecimento, né? A equipe de melhoramento que essas empresas precisam ter, toda a bagagem técnica, doutorado, pós-doutorado, e aí principalmente o tempo, né? A gente está falando de ciclos muito longos, principalmente na área florestal, mas a importância aí de todos esses pilares que ele citou, e basicamente, né, dentro da engenharia florestal, quais os fatores que são selecionados, principalmente a produtividade, né, crescimento em biomassa, tanto em volume e também em massa, vai depender se for para carvão, para celulose, e também a questão de resistência a doenças, aí, tolerância a déficit hídrico, são algumas características também que eu trouxe no nosso módulo 1 aí, que são algumas premissas aí, que a parte de pesquisa e desenvolvimento, né, na parte aí, melhoramento genético e produção de novos clones, que é a matéria-prima principal aí do setor florestal, tanto para os diversos bioprodutos, mas só contextualizando um pouco da fala do professor Ricardo, que vem casando muito bem aí do que a gente vem falando no curso. É um processo oneroso e demorado, e depois de todo esse trabalho, uma planta ela pode ser facilmente reproduzida. Nós temos diversas plantas aí que são propagadas vegetativamente. Então, com partes das plantas eu consigo gerar uma planta idêntica àquela planta mãe. Então, não sei se alguém já plantou mandioca aqui, por exemplo. Uma mandioca, o caule delas, dividindo esse caule em diversos pedaços, cada pedaço desse vai me gerar uma planta. Então, imagina só, eu desenvolvo, gasto dinheiro numa planta de mandioca, para desenvolver uma variedade de mandioca, vendo a muda para o agricultor, e aí ele colhe a raiz, né, que é o que ele aproveita, a parte comercial, e ele ainda poderia aproveitar esse caule, e de uma planta ele poderia gerar o quê? 20, 30, 40, 50 plantas.
eu possivelmente não teria meu dinheiro, o dinheiro que eu investi nessa pesquisa, nessa variedade, retornado para dar continuidade aos meus trabalhos de melhoramento, né? Então, se eu for considerar plantas autógamas, eu citei anteriormente a ervilha, mas eu poderia citar feijão, soja, trigo, arroz, são plantas autógamas. O grão que eu colho lá no final, ele é geneticamente idêntico à planta a semente que eu plantei. Então, qualquer pessoa poderia, por exemplo, se não tivesse uma proteção, poderia pegar esses grãos e vender como semente para outra pessoa. Então, isso acabaria desestimulando os trabalhos de melhoramento. E como eu faço para fazer esse estímulo, né, para evitar esse desestímulo aí que eu citei? São os direitos de propriedade intelectual, né? Por meio de direitos de propriedade intelectual, que vocês estão aqui nessa live, em outras lives aí, matriculados no curso da professora Fernanda, para aprender. Seriam leis que dão ao inventor, no nosso caso, o inventor é o obtentor vegetal, né, os melhoristas, direitos exclusivos sobre determinadas ações que envolvam o uso das suas invenções, que no nosso caso são as cultivares, né, esse conjunto de plantas aí com as mesmas características morfológicas aí, né? E como se reflete na Lei de Proteção de Cultivares? Lá no artigo 9º, se vocês forem observar, diz que a proteção assegura ao titular direitos exclusivos sobre reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedado a terceiros durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, oferecimento à venda e a comercialização do material propagativo da cultivar sem a sua autorização, né? Então, a lei trouxe como atos exclusivos do obtentor a produção e a comercialização do material propagativo da cultivar, né? Se eu tenho a proteção, só eu poderia fazer isso, ou quem eu autorizasse. Aqui, pessoal, só contextualizando a fala dele, né, entra um pouco aí relacionado à questão do royalties, né, ele cita um pouco disso sobre aquela questão dos benefícios, né, a gente viu até no primeiro módulo e na primeira parte desse módulo 4 aqui que a gente está vendo sobre os benefícios, né, então o melhorista, né, o obtentor da cultivar, quem protegeu a cultivar, ela tem a utilização exclusiva, ou senão ela pode controlar, né, a questão aí de fornecer esse material genético através do pagamento de uma porcentagem da produção, né, igual a gente vê aqui de 5 a 20% do valor comercializado, de uma forma a retornar todo o investimento que essa pessoa, empresa, ela executou para o desenvolvimento dessa empresa. E como muito o professor citou aí, né, a questão aí, principalmente nas plantas autógamas, né, que tem sementes melhoradas. Então, e principalmente também a questão da clonagem, né? Então, todo o tempo, toda a mão de obra, todo o valor investido, sendo que você pode passar esse material para alguém e ele conseguir multiplicar isso de uma forma indiscriminada, de uma forma não legal. Então, isso acarreta vários problemas. Então, principalmente aí o que o professor Ricardo fala é que a Lei de Proteção de Cultivares vem para regulamentar isso, dar essa segurança, né? Dar essa oportunidade aí para o melhorista ou para o detentor de quem desenvolveu o material genético ter utilização de forma exclusiva, igual a gente viu o período de 18 anos, ou também poder receber royalties em cima do material genético. E uma fala ali bem interessante, que até no módulo 1 a gente trouxe essa questão aí, fez essa metáfora relacionada à inovação, né? Então aí a questão de propriedade intelectual que a gente tem na parte de inovação relacionada à planta, a gente tem aí a Lei de Proteção de Cultivares, que seria a patente aí das plantas. Então só vem para afirmar o que a gente trouxe aí no nosso módulo 1 principalmente. E quais são as consequências de eu ter um sistema de proteção de cultivares? Eu trago aqui números nossos, né? Aqui na linha vermelha você tem a área plantada do Brasil de grãos, né? De todos os grãos, né? Das grandes culturas aí. E na parte de cima eu tenho a produção, né? Então você pode ver que aí na linha vermelha você teve uma evolução um aumento bem menor do que o aumento da produção, né? Enquanto a área ela não chegou nem a 100%, né, nem dobrou, a produtividade de 91 para 2016, 17, sei lá, 5 vezes mais, 4 vezes mais, 4 a 5 vezes mais, né? E aqui em 97, não por coincidência, a gente teve a Lei de Proteção de Cultivares editada, né? Esse marco aqui, essa seta aí indica a edição da Lei de Proteção de Cultivares. E tem um trabalho interessante que eu achei
fazendo pesquisas, algumas pesquisas bibliográficas, que o fator de produção, né, o fator total de produção, o crescimento do fator de produção entre 75 e 97 foi de 3,02%, e depois de 97 até 2002 foi 4,28%. Se eu for considerar até 2019, 2020, aí, certamente esse número vai ser ainda maior, né? Logicamente, o livro, na verdade, nem cita a proteção de cultivares, ele cita outros fatores, crédito, etc., mas eu tenho certeza que a proteção de cultivares tem a lei de proteção de cultivares teve a sua influência nesse aumento dessa produtividade, né? Outros indicadores que a gente tem aí, como consequências, é o aumento no número de cultivares desenvolvidas. Nos países que adotam a lei de proteção de cultivares, você tem um incentivo às atividades de pesquisa e inovação em cultivares. Então, você tem aí, desde 97 até 2019, o número de cultivares, de pedidos de proteção depositados a cada ano. Um outro fator você tem um aumento dos cultivares no país, tanto desenvolvidas por nacionais quanto por estrangeiros. Como esses acordos de propriedade intelectual são todos acordos internacionais, onde há princípios de reciprocidade, quer dizer que eu tenho que dar aos estrangeiros que depositarem os pedidos de proteção aqui, eu tenho que dar os mesmos direitos que eu dou aos meus nacionais, e lá fora eles vão dar os mesmos direitos aos brasileiros. Você tem um aumento de cultivares estrangeiros que vem para cá, e você acaba trazendo cultivares elite para o seu país, que você não teria normalmente. Então, por exemplo, você pega a parte de ornamentais temperadas, rosas, crisântemos, begônias, antúrios, você tem pouca coisa no Brasil, tem poucas variedades interessantes no Brasil, e depois de 2002, mais ou menos, essas empresas começaram a trazer muitas cultivares para cá, e acabou beneficiando todo o setor de ornamentais, principalmente para exportação, né? Você tinha cultivares com características que eram desejáveis lá fora. Então, o Brasil produzia aqui e exportava. O benefício também é que você traz esses materiais elite para o seu país e você pode utilizar no seu pool do melhoramento pelas empresas nacionais, né? Uma consequência também. Aqui, pessoal, o professor Ricardo fala principalmente sobre a UPOV, aquela instituição que a gente falou, e fala que o Brasil ele é um país signatário, então esse intercâmbio de materiais genéticos ele é muito mais facilitado, né? Então ele fala principalmente de introduzir cultivares aqui no Brasil, ele cita a parte de ornamentais e também a questão de exportar também materiais genéticos, principalmente na parte aí de plantas ornamentais, e é muito nisso, nessas convenções, esses acordos internacionais, como foi destacado pelo professor, relacionado aí ao POV, onde o Brasil é um país signatário, então facilita um pouco o intercâmbio de materiais genéticos de uma forma como um todo. Também bem interessante é que você tem, normalmente, um aumento de atividades de melhoramento no país, né? Atividades nacionais, né? Atividades desenvolvidas por brasileiros, no nosso caso, e principalmente no âmbito privado, tá? Então, você tem aí, nesse caso aí, desse gráfico que eu pus, você tem até 2016, né? Eu não consegui atualizar ele um pouquinho mais, mas você tem aí um aumento constante do número de novos obtentores. Então, é um número acumulado, mas você vai tendo a cada ano novos obtentores participando, fazendo melhoramentos envolvendo cultivares. E por último aí você tem também a possibilidade de investimentos no exterior. Você tem o gráfico aí a cada 5 anos de número de pedidos de proteção de brasileiros lá fora, né? Então você vê que esse número ainda é muito tímido, o Brasil é bem grande, eu acredito que esse número poderia ser ainda maior, mas você vê que de 2017 a 2019 você já tem 100 pedidos de proteção depositados lá fora, né? 50 deles foram só em 2019, então quer dizer, esse número vem aumentando a cada ano. Vamos lá para os antecedentes, né? Falar um pouquinho de lei aí. No Código de Propriedade Industrial de 45, no artigo 3º, já se previa a possibilidade de concessão de privilégio para variedades novas de plantas. Só que lá no artigo 219 dizia que essa proteção de variedades de plantas dependeria de uma regulamentação especial que nunca saiu. Aí lá em 96, o Brasil é signatário do acordo sobre aspectos de direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, o famoso acordo TRIPS. Esse acordo ele estabelecia lá no artigo 27, item 3b, que os países membros da OMC poderiam excluir a patenteabilidade de plantas e animais. Entretanto,
para variedades vegetais, esses países deveriam fornecer um sistema de proteção de cultivares, fosse esse sistema por um sistema patentário, fosse um sistema efetivo sui generis, ou mediante uma combinação de ambos, tá? Efetivo sui generis por quê? Porque já existia um sistema de proteção de cultivares, né? É um sistema adaptado, sui generis, porque ele é adaptado às peculiaridades das variedades vegetais. É um pouco diferente dos outros sistemas existentes, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, que o mecanismo efetivo sui generis mais conhecido seria o sistema da convenção da UPOV, vulgarmente conhecido como convenção UPOV. Vamos falar um pouquinho mais dele lá para frente. Só falando aqui que internamente, né, no Brasil, com a edição da Lei de Propriedade Industrial lá em 96, nos artigos 10 e 18, a gente excluiu a possibilidade de patentes de seres vivos, né, e aí, consequentemente, de variedades vegetais, né, que estariam incluídas aí. E aí, com a edição da Lei de Proteção de Cultivares em 97, no artigo 2º ficou bem claro que a única forma de proteção de cultivares seria o daquela lei, que era uma lei sui generis, né, aplicando o mecanismo sui generis. Só a título de curiosidade, o que seria uma combinação de ambos? O exemplo mais fácil de dar são os Estados Unidos. Eles protegem, agora mudou um pouquinho com a nova lei agrícola deles, mas antes disso era espécies propagadas vegetativamente, como se tem a mandioca lá no início, eles eram patenteados, e espécies propagadas por semente, elas eram, via de regra, protegidas por proteção sui generis. Era um sistema combinado, né? É uma combinação de ambos. E aí, falar um pouquinho dessa convenção UPOV. Aqui, pessoal, só destacar um pouco aí do que ele trouxe alguns marcos da legislação. Na parte do módulo 1, a gente trouxe algumas coisas relacionadas a isso, como evoluiu, né? Ele trouxe a Lei de Proteção Industrial, de Propriedade Industrial, ele trouxe algumas informações aí um pouco mais detalhadas, mas a gente trouxe alguns marcos na legislação brasileira que contextualizam até chegar à Lei de Proteção de Cultivares, e ali ele fala, né, que a Lei de Proteção de Cultivares, a 9.456, é o único mecanismo, destaco mais uma vez, o único mecanismo aí relacionado à proteção de cultivares relacionado aí a variedades do reino vegetal. Então é o único mecanismo nacional relacionado aí à proteção de cultivares, então é o único que existe. Então a gente precisa se atentar a isso relacionado aí, é o único modelo, né, a obtenção do certificado de proteção de cultivares, é o único aí documento dentro da legislação brasileira que dá essa segurança aí ao obtentor da cultivar, tá beleza? E agora ele vai falar sobre o POV, né, que é aí a comissão, né, o órgão relacionado a nível mundial que trata disso, e o Brasil é um país signatário, e ele vai detalhar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Eu acabei de citar, né, na verdade a convenção é a Convenção Internacional para a Proteção de Novas Variedades Vegetais, né, a UPOV é a União para a Proteção das Variedades Vegetais, que é o órgão que foi criado para administrar a convenção. Ela foi adotada em Paris em 61, e ela tem 3 atos, 3 revisões, seria a de 72, a de 78 e a de 91. Tá? Então, 72, você tinha só a Bélgica, que ela já passou para 91 recentemente. Então, você tem só países na ata de 78 e países na ata de 91. Atualmente, os países só podem entrar na ata de 91, já não se pode mais optar pela ata de 78. Tá? O Brasil, vocês vão ver lá na frente, o Brasil é da ata de 78, e ele pode permanecer lá enquanto ele quiser, tá? Mas os novos países só podem entrar na ata de 91. Ela funciona na sede da Organização Mundial de Propriedade Industrial, mediante um acordo administrativo. Então, ela tem sede lá também em Genebra, na Suíça. E aí, como eu citei, você tem diversos princípios, né, nesse acordo, de reciprocidade, de territorialidade, né? Se você quer que sua cultivar seja protegida em um país, você tem que depositar lá, né? Você tem que depositar em cada país que você quer que ela tenha exclusividade. E as 2 atas têm uma série de diferenças que eu vou citar um pouquinho mais no final, tá? Nos próximos slides. Quem tiver curiosidade de navegar um pouquinho, o site da UPOV é www.upov.int. Missão de fornecer e promover um sistema efetivo de proteção de cultivares com vistas a encorajar o desenvolvimento de novas variedades de plantas para o benefício da sociedade. Tá? Então aqui você tem aí o mapa atualizado dos membros da UPOV. São 76 membros, sendo 2 organizações, né, a Comunidade Europeia e a Organização Africana de Propriedade Intelectual. Então,
a convenção vale aí em 95 países, tá? Todos esses de verde. Então, você vê que os países mais importantes aí, em termos de agricultura, tirando aí Índia, né? Acho Mongólia, você está bem coberto no globo. E aqui eu mostro para vocês um mapa detalhado aí, diferenciando as cores de países que estão na ata de 78 e na ata de 91. Então você vê que os países da ata de 78 estão concentrados mais na América Latina, África do Sul e China, né? E Noruega ali. O resto, todos os países ali são Nova Zelândia, né, 78, e o resto, basicamente, 91. Só um pouquinho citando aqui a base legal, né, de proteção de cultivares. Você tem a Lei 9456 de 97, que instituiu a Lei de Proteção de Cultivares, criou o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares no âmbito do Ministério da Agricultura, dentre diversas outras providências, né? Aí teve o decreto regulamentador, o decreto 2366 de 97. Nós tivemos o decreto legislativo que internalizou a Convenção de 78. Esse decreto legislativo ele tem força de lei ordinária, né? E depois disso, em 99, o Brasil se tornou membro da OPOV. Então, quer dizer, você tem que ter, na OPOV você tem uma lei interna, aí depois que você tem essa lei interna, essa lei é submetida ao Conselho da OPOV, né? Então os países membros, eles analisam sua lei, verificam se ela está de acordo com a convenção, e aí eles aceitam o país como membro da OPOV, né? E aí temos o decreto presidencial 3109, que promulgou a convenção da OPOV. É interessante também destacar algumas legislações correlatas que têm uma boa relação com proteção de cultivares, que é interessante sempre dar uma lida, né? Então, assim, já citei aí o Acordo TRIPS, né? A Lei de Propriedade Industrial, aí em 97 a Lei de Cultivares. Em 2003 a gente teve a Lei de Sementes e Mudas, que é um importante instrumento, a gente vai falar um pouquinho mais para frente dele, mas toda cultivar, ela é produzida e comercializada por semente ou por muda. Então, as regras para produção e comercialização de toda cultivar vão estar nessa Lei de Sementes e Mudas, a Lei 10.711. Em 2004 a gente teve a Lei de Inovação Tecnológica, então quem é de universidade aí conhece muito bem essa lei, né? Fala da questão dos MITs, etc. Incentivos aí à inovação e tal. E em 2015, uma lei importante também, que é a Lei de Acesso à Biodiversidade, que trouxe um certo impacto para a Lei de Proteção de Cultivares, tá? Falar um pouquinho dos... Aqui, pessoal, só contextualizar a fala do professor Ricardo novamente. Ele traz ali todo o histórico de uma forma um pouco mais detalhada dentro do que a gente trouxe no módulo 1, trazendo algumas premissas dentro da legislação brasileira, trouxe a questão aí da entrada do Brasil na OPOV, os países que são participantes. Então ele traz todas essas denominações, todos esses marcos legais aí dentro da legislação. Então ele traz até originar a Lei de Proteção de Cultivares, traz um tópico também da Lei de Sementes e Mudas, que entra muito dentro do primeiro slide que a gente traz no módulo 1, sobre a diferenciação, né, do cadastro da cultivar para ela ser comercializada, né, dentro do Renasem, e também a Lei de Proteção de Cultivares, aquela diferença, né? Uma é, aí no caso, quem que é o obtentor, quem que criou o material genético, e a outra está relacionada à parte de comercialização e venda. Então, só trazendo esse ponto aí, que são coisas distintas, são coisas diferentes, assim como o professor Ricardo trouxe. Então, é mais para pontuar isso. E vamos seguindo. Requisitos para proteção. Espero que todo mundo consiga ver aí a novidade, mas os requisitos basicamente seriam 3 requisitos técnicos, que é a cultivar ela tem que ser distinta de todas as outras, ela tem que ser diferente das outras, com relação às suas características morfológicas, fenológicas, fisiológicas, bioquímicas. Ela tem que ser uniforme, então, quer dizer, ela tem que ter uma variabilidade, uma variação entre as plantas mínima, e isso tem que ser definido espécie a espécie, porque em uma planta de propagação vegetativa eu tenho que ter um critério, em uma planta propagada por semente, que é autógama, que se autofecunda, eu tenho outro critério, uma planta que é propagada por semente, mas é uma polinização intermediária, eu tenho um outro critério, uma planta alógama, que poliniza as outras plantas da cultivar, eu tenho um critério um pouquinho menos restrito. Se é linhagem, eu tenho um critério. Se é um híbrido simples, eu tenho um critério. Então, assim, isso é definido caso a caso, para cada... em documentos, em normativos específicos para gêneros ou espécies vegetais.
E um outro requisito tem que ser estável. Então, essa característica que eu descrevi minha cultivar, ela tem que permanecer inalterada ao longo de gerações sucessivas de multiplicação. Então, em cima eu tenho um exemplo de uma planta que ela é estável e embaixo que não, que ela começaria a segregar e no final tem uma variedade bem diferente da variedade que iniciou. Esses requisitos são verificados através de testes de DHE, que no Brasil eles são feitos pelo próprio obtentor, seguindo os normativos do SNPC, ou nós aproveitamos testes que são realizados por autoridades estrangeiras, é possível também, né? E aí, fora esses requisitos técnicos, nós temos os requisitos formais, aí, vamos dizer assim, né? A cultivar, eu cito aí a novidade, né? O cultivar para ser protegida, ela tem que ser nova. O que significa ser nova? E aí, atenção, que é um critério diferente do critério de novidade em patentes, né? Para ser a critério de novidade em cultivares, ele está relacionado à comercialização da cultivar. Então, do primeiro oferecimento à venda ou comercialização daquela cultivar no Brasil, até a data de protocolo do pedido, não pode ter passado mais de 12 meses. Tá? E aí, por o critério de novidade, considerando a comercialização no exterior, ele não pode ter sido maior do que 6 anos, tá? No caso de cultivares arbóreas e videiras, e não pode ter sido maior do que 4 anos no caso das demais espécies. E aí, fora isso, eu tenho a questão de formalidades e pagamento de taxas, né? Eu tenho que depositar um pedido, eu tenho que pagar as taxas relativas aos serviços aí, e esses seriam os requisitos de proteção. Aqui, pessoal, só trazendo aqui mais uma vez o slide que a gente trouxe agora um pouco agora na parte de introdução, antes da aula do professor, falar sobre a novidade, como ele destacou, né, principalmente relacionada à comercialização. Então, 12 meses no Brasil ou 6 anos fora do Brasil, se for florestal, arbórea, e podendo ser 4 anos de outras espécies. Então, tem que ser uma espécie nova, além de ser fruto de um programa de melhoramento genético, não vamos esquecer isso. Ele fala sobre denominação, então ela tem que ter uma nomenclatura própria, algo que a gente trouxe também, e falou sobre distinguibilidade, então ela tem que ser distinta de outra cultivar, de forma com que eu consiga separar ela de outras cultivares. Ela tem que ser homogênea, então ela tem que ter uma característica e tem que ter ao longo aí de variar a temperatura, pressão, altitude, longitude, precipitação, tipo de solo, ela tem que se manter com as mesmas características, então ela não pode segregar, e aí a questão da estabilidade, né? Então ela tem que ser estável a partir de várias clonagens, de várias multiplicações, ela tem que se manter com as mesmas características do início da descrição. Além disso, né, ele destaca aí, como a gente trouxe no módulo 3, a questão das formalidades, né, tudo tratado aí na Cultivar Web, e também o pagamento das taxas administrativas, toda a questão aí do protocolo de execução para você emitir o certificado definitivo de proteção. Vamos seguir. Para a cultivar ser protegido. Qual que é o escopo da proteção, né? Na nossa lei, e aí vocês vão ver que isso é um diferencial com relação à ata 91, a proteção recai somente sobre material propagativo da cultivar. Material de reprodução seria as sementes, né? As sementes, produção sexual, né? Sementes. E a multiplicação vegetativa a gente chama também de produção assexuada, né? Seriam o exemplo da mandioca que eu citei, exemplo de estolões, tubérculos, estolões em morango, tubérculos em batata, uma série de gemas, etc., né? E aí seria uma multiplicação vegetativa. E aí a gente já falou do artigo 9, mas aqui estariam os atos tutelados, né? Os atos protegidos, que seriam basicamente a produção e a comercialização do material propagativo da cultivar, né? Esses são os atos. A duração da proteção ela é de 15 anos, 15 e 18 anos, né? 18 anos para arbóreas e videiras e 15 anos para as demais espécies. A lei também traz algumas limitações, que eu divido aqui em exceções e restrições. As exceções seriam o uso próprio, também conhecido como Farmer's Privilege, seria a possibilidade de comprei sementes legais uma vez, comprei legalmente sementes do obtentor, remunerei o obtentor nessa hora, eu planto, vamos supor, feijão, plantei essa minha variedade de feijão, quando eu colho o meu grão lá na frente, né, o que eu vou comer, o que eu vou vender como para o consumidor final, eu posso reservar parte desses grãos para plantio, usar como semente na minha próxima safra. Tá? Eu poderia fazer isso. E a nossa lei ela não trouxe nenhuma limitação. Tá?
você vai ver várias outras leis, elas limitam de alguma forma, ou por tamanho de agricultor, ou por tamanho de área, ou por número de gerações, ou por, sei lá, capacidade econômica do obtentor, ou alguma coisa assim, né? Então, tem algumas maneiras. A nossa lei ela foi bem ampla nesse sentido, e esse é um dos pontos que mais questionados aí, né? Principalmente pelos obtentores. E se você for analisar bem os números aí, você vai ver que realmente faz sentido. Se você tem um uso próprio muito amplo e muito utilizado, as atividades de melhoramento tendem a diminuir, porque os obtentores não sentem interesse em melhorar para aquelas espécies. Então, eu cito o exemplo de feijão. 90% da safra de feijão plantada a cada ano, 90% dessa safra, ela é feita com sementes ou de uso próprio ou sementes pirata. Somente 10% dessa área é plantada com sementes compradas. Então, muitos você vai ver o número de obtentores vegetais privados e a quantidade de variedades desenvolvidas é muito pequeno comparado com outras culturas. As empresas não se interessam realmente em fazer melhoramento de feijão. Empresas privadas, né? O melhoramento de feijão fica aí hoje em dia a cargo de Embrapa, IAPAR, IAC, Institutos Estaduais de Pesquisa. Uma outra exceção é o uso ou venda do produto da colheita, exceto para fins de reprodução, obviamente. Então, remunerei o obtentor, comprei semente, remunerei o obtentor, com o resultado da minha colheita, com os meus grãos, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso vender para a minha soja para fazer óleo, fazer farelo, para alimentação humana, alimentação animal. Eu só não poderia vender para fins reprodutivos, né? Uma outra exceção bem interessante, que eu considero bem interessante e é um dos pontos bem positivos que eu considero da Convenção da UPOB, seria a isenção do melhorista, também conhecida como Breeders Exemption. Eu posso utilizar cultivares protegidas para fazer pesquisa e melhoramento e gerar uma outra cultivar. Então, por exemplo, eu posso pegar uma variedade de soja da Embrapa, cruzar com a variedade de soja da Universidade Federal do Paraná, gerar uma terceira cultivar, né? Diferente das anteriores, é uma nova cultivar, eu protejo e eu não devo nada para eles. Posso usar livremente, vender minha cultivar, né, material propagativo da minha cultivar sem nenhum problema. Tá? Uma outra exceção seria doação ou troca entre pequenos produtores, que era que são enquadrados na definição de agricultores familiares. E, por último, uma exceção que foi incluída pela Lei 13.606, de 2018, que diz que não fere o direito do obtentor aquele que multiplicar, distribuir, trocar ou comercializar material propagativo por agricultores ou empreendimentos familiares no âmbito do programa de aquisição de alimentos. Aqui eu já sinalizo como uma luz vermelha, porque, como se vocês forem ler aí a Convenção da UPOB, tanto de 78 quanto de 91, a produção e comercialização de sementes de uma cultivar protegida é ato exclusivo do obtentor, e não há nenhuma ponderação para isso. Então, ao meu ver, a gente estaria aí fora, ferindo aí a Convenção da UPOB, tá? E mesmo que seja programa de aquisição de alimentos, você vai olhar lá, um dos itens desse artigo 19 é a geração de renda. Aqui, pessoal, só o que a gente trouxe também na primeira parte desse módulo 4, onde a gente fala sobre as exceções aí, principalmente, que ele traz algum contexto aqui mais da parte agronômica de alimentos, né, igual ele trouxe de feijão para uso próprio, mas a questão aí relacionada à área florestal, principalmente, a gente entra principalmente na utilização nos programas de melhoramento genético, como ele citou. Então a gente pode utilizar esses materiais protegidos na nossa base de germoplasma e também aí na questão relacionada aí aos pequenos produtores, mas o que de fato se aplica, como foi destacado na primeira parte desse módulo que a gente está assistindo aqui, principalmente na área florestal, relacionada aí à utilização em outros grupos aí de melhoramento. Então outras empresas podem utilizar aquele clone a fim de pesquisa. Então, assim, ao meu ver, assim, a gente estaria aí ferindo o direito do obtentor, tá? Que seriam as restrições de direito? A lei divide em duas: a licença compulsória e o uso público restrito. Licença compulsória todo mundo conhece muito bem na questão de medicamentos, né? Vulgarmente conhecido como quebra de patentes, né? É um mecanismo que foi tentado somente uma vez e recentemente na lei de produção de cultivares e não decidiu-se por não conceder licença compulsória, tá?
E aí, né, temos aí o direito, temos os atos tutelados, o escopo da proteção. O que acontece com alguém que inferiu o direito do obtentor, né? Aí a lei traz em seu artigo 37, um único artigo, que vocês vão ver que ele mistura tanto a parte, a esfera administrativa, quanto a civil, quanto a penal. Então diz que aquele que vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer título material de propagação da cultivar protegida, ficaria obrigado a indenizar o obtentor, teria o material apreendido, pagaria a multa e incorreria em crime de violação dos direitos do melhorista. Então você vai ver que, vocês podem notar que um artigo só tentando, né, que versa sobre 3 esferas diferentes, acaba correndo alguns equívocos. Nesse caso aqui, desse artigo, você vai ver que os atos de sanção são muito mais amplos do que os atos tutelados, lá do artigo 9, né, que, ao meu ver, é uma falha, né, meio incoerente. A lei, na parte penal, você não tem combinação de pena, então não tem como se aplicar, porque o juiz não tem os mínimos e máximos legais para aplicar, esse dispositivo é inaplicável. A parte de indenização, você tem aí, né, Código Civil, Código de Processo Civil, que ainda fazem com que se consiga fazer valer os direitos, então os obtentores indo na justiça conseguem, sim, fazer valer os seus direitos, apesar de que, em alguns casos, é bem difícil fazer a comprovação do uso indevido de cultivar, né, comprovar que aquela é a cultivar, até porque também muitos juízes não têm muito conhecimento, é uma lei muito técnica, muito da área agronômica, né, então é bem complicado. E na parte administrativa, nós temos aí a lei de sementes e mudas, que eu tinha citado anteriormente, que tem super detalhado todas as penalidades, né, todas as situações que ensejariam aí infrações administrativas, e lá tem uma série de multas, inclusive multas mais gravosas quando a cultivar é protegida, né? Ela é uma lei que regula a produção e comercialização de todas as variedades, protegidas e não protegidas, né? Mas nas protegidas, quando há uma infração administrativa, as multas geralmente são mais gravosas. Aqui, pessoal, só contextualizando, pauta aí do nosso próximo módulo, mais um spoiler aqui, mas o professor Ricardo traz aí a questão aí nas esferas, quais são as penalidades e sanções, é o único artigo que traz, principalmente aí, no caso, é o pagamento de multa, apreendimento do material, no caso detectado como protegido, então a apreensão do material, e aí sanção, mas como o próprio professor citou aí de uma forma categórica, né, é algo que fica aí muito subjetivo dentro da lei, sendo que um artigo só esse textinho aí da lei, ela trata aí das 3 esferas de uma forma mais genérica, então acaba deixando a desejar. Mas a gente vai ver com mais detalhe no nosso próximo módulo, que é o módulo 5, que a gente tratará com um pouco mais de detalhe, mas assim, no quebrar dos ovos, o professor Ricardo matou a charada aí, então assim, acaba que os detentores da proteção do material genético não tem muito a recorrer, a não ser aí a questão das esferas aí de apreensão do material genético, né, algum tipo de multa, e aí, caso possível, receber um valor relacionado à utilização desse material protegido. Proteção, falamos de basicamente tudo, do início de uma proteção e como é que ela termina, como é que ela se extinguiria. Pela expiração do prazo, depois dos 15 ou 18 anos, né, pela renúncia do titular a qualquer tempo, né, aquela variedade às vezes não está sendo útil para mim mais, se está obsoleta, alguma coisa assim, ele pode renunciar ao direito, ela cai em domínio público, ou pelo cancelamento, que ocorre quando a cultivar perdeu 2 dos requisitos dela, que ensejaram a proteção, que era homogeneidade e estabilidade, quando se deixa de pagar as anuidades, né, ou quando o obtentor estrangeiro fica sem procurador no Brasil, né, ele é obrigado a ter procurador no Brasil, residente no Brasil durante toda a proteção. Se ele perde isso, ele poderia ser uma causa de cancelamento. Quando ele não apresenta amostra, quando requerido pelo SNPC, ele não apresenta amostra viva, também se cancela. E por último, quando comprovado que a cultivar causou impacto desfavorável ao meio ambiente e à saúde humana, que para mim é um dispositivo que já está no registro de cultivares, que a gente vai falar dele mais para frente, não aqui. Aqui, pessoal, só a questão também que a gente viu no módulo 1, na primeira parte desse módulo aqui, né, no módulo 4, na primeira parte, na primeira aula, onde a gente vê aí a questão aí de extinção da proteção, né, principalmente aí no não pagamento das anuidades, a perda aí da característica do DHE, a questão aí de não ter amostra viva junto ao SNPC, com pagamento das taxas e anuidades, e aí se ao cultivar também trazer algum tipo de lesão à sociedade ou ao meio ambiente.
aqui eu não habilito uma cultivar para ser comercializada, eu só dou um direito exclusivo, tá? Então, na minha opinião, isso não deveria estar aqui. A gente também tem um caso de nulidade, né? O cancelamento, ele é daquele ato de cancelamento para frente. A nulidade é um pouco mais gravosa, ele retroagiria como se o título nunca tivesse sido emitido. E quando é dada a nulidade? Quando a cultivar não tinha novidade ou não era distinta. Vamos supor que lá na frente a pessoa deposita um pedido de proteção, ele me fala que a cultivar tem novidade, é declaratório isso, a gente checou, faz uma checagem, não encontrou nada, e depois a gente descobre que a cultivar tinha sido comercializada pelo próprio obtentor, e ele tinha mentido, por exemplo. Então, uma causa de nulidade. Quando contrariar direitos de terceiros, por exemplo, eu obtive uma cultivar e alguém protege ela, mas eu sou obtentor, eu que tinha direito de proteger. A outra pessoa só poderia proteger se tivesse uma cessão de direitos emitida por mim, né? Se descobrir isso, poderia ser uma causa de nulidade. Terceiro, o título não corresponder ao objeto. A gente teve alguns poucos casos que isso aconteceu, ou se descreve de maneira errada cultivar, e você vai verificar aquela planta ali que ele disse que era cultivar protegida, não era. O título não correspondeu ao objeto da proteção. E um último, um guarda-chuvão aí, que seria uma omissão de providências determinadas por lei. Por exemplo, aqui nesse caso aqui, teve um caso só que a gente conheceu, que a gente usou esse artigo, a pessoa se pediu uma proteção para uma cultivar, que na verdade a pessoa não era dela, mas a gente não conseguia comprovar que contrariou direito de terceiros. Mas se declarou dois parentais diferentes, não era a cultivar que ele falou, ele tem que declarar o parental, segundo a lei de proteção de cultivares, ele declarou dois parentais diferentes. E aí a gente conseguiu por aqui que ele omitiu, pior ainda, mentiu sobre providências determinadas por lei. Eu tinha falado aqui que ia falar um pouquinho sobre as diferenças entre as atas de 78 e 91. Quais são as diferenças, né? Primeiro que as espécies vegetais abrangidas na proteção, na ata de 78, elas são definidas pelos membros. Nós, por exemplo, atualmente protegemos cultivares de 200 espécies vegetais, mais ou menos, 210, por aí. Um país de ata 91, ele protege tudo. Então, vamos supor aqui que, sei lá, eu desenvolvi uma variedade de pequi, aqui vocês são aí do Paraná, não tem, vamos citar de vocês aí, araucária, né? A gente não tem publicados os descritores de araucária. Então, a gente foi até contactado, por exemplo, Embrapa Florestas, para a gente desenvolver as diretrizes de DHE para araucária. Aí a gente vai desenvolver isso, os obtentores vão saber como conduzir os testes de DHE, vão conduzir, vão descrever a cultivar, aí eles depositam o título, né? É assim que é feito no nosso caso. Mas nos países que são ata 91, a Embrapa, por exemplo, já poderia pegar a variedade dela de araucária e já poderia depositar no SNPC. Aí lá, nós, com o pedido depositado, iríamos, durante a análise do pedido, fazer todo esse desenvolvimento e a realização dos testes de DHE, né? Então, basicamente, nesse item, essa é a diferença. A diferença também no escopo da proteção. Como eu falei, no nosso caso, a nossa lei, que é baseada na nota 78, o escopo da proteção é somente o material propagativo, tá? Os atos tutelados aqui, dessa linha de baixo, que são exclusivos, são só referentes ao material propagativo, enquanto que na ata 91, ele também continua sendo no material propagativo. No entanto, se o obtentor não teve a oportunidade de exercer esse direito, né, não ficou sabendo que a cultivar dele, por exemplo, foi pirateada ou algo do tipo, ele tem esses mesmos direitos exclusivos no produto da colheita. Então, ele pode exercer tanto no grão, ele pode exercer no melão que está lá no Ceasa, né, na melancia que está lá sendo vendida no Ceasa, na rosa que está sendo comercializada lá no Veiling lá de Olambra, por exemplo, ele poderia utilizar os seus atos tutelados, os seus atos exclusivos e fazer valer o direito dele ali, né? Com relação aos atos tutelados também, né, há muita diferença. No nosso caso aqui, eu já tinha citado, seria basicamente produção e comercialização do material propagativo. Nos atos tutelados de uma lei baseada na ata 91, seria a produção e a reprodução, tá? O acondicionamento para propósito de propagação, oferecimento à venda, comercialização, exportação, importação e armazenamento para todos os outros propósitos. Então, quer dizer, é um pouquinho mais amplo,
dá um pouquinho mais chance dos obtentores fazerem valer os direitos deles. Tá? Direito sobre o produto da colheita, no nosso caso aqui, não haveria, exceto para plantas ornamentais, utilizadas para propagação com finalidade comercial. Isso aí está lá, não está no texto da Lei de Proteção de Cultivares, mas está no texto do ato de 78. E no caso da ata 71, como eu falei, né, os mesmos direitos, os atos tutelados acima, né, referência ao material propagativo. Mas no caso de uso indevido da cultivar e quando o obtentor não teve a oportunidade razoável de exercer seus direitos, eles se estendem ao produto da colheita, como obrigatório, o país tem que ter isso, e, esqueci de mencionar, para produtos processados, isso é opcional, o país tem na sua lei. Então, vamos supor, sei lá, um exemplo interessante que eu já vi, no Japão tem esse dispositivo de produtos processados, e se conseguiu identificar, inclusive, naqueles bolinhos de arroz que os japoneses comem, que tinha uma variedade que tinha sido, que estaria ali, e não tinha sido, o obtentor não tinha podido fazer valer o seu direito, né? Tinha ferido o direito do obtentor. Cultivar semente derivada, acho que eu vou deixar para lá para não estender muito o nosso tempo, mas é um dispositivo que tem na nossa lei, apesar dela ser data de 78, tá? Quem quiser, de repente, trocar uma ideia mais aprofundamento sobre isso, pode me contactar pelo e-mail, pelo telefone que vão estar no final da palestra. Um dispositivo bem polêmico é a questão do privilégio do agricultor. Né, na ata de 70, como eu falei, né, aquela questão do salvar semente, né, uso próprio. Né? Na nossa lei, não tem restrição nenhuma. E muita gente acha que nas leis baseadas na ata 91 também não seria permitido o privilégio do agricultor de forma alguma. Na verdade, não é bem assim. É possível que haja o privilégio do agricultor, né, a questão da ação de salvar sementes em uma lei baseada na ata 91, só que ela tem que ser feita dentro de limites razoáveis e preservado o legítimo interesse do obtentor. E aí, como eu citei anteriormente, os países podem fazer isso de diversas formas, né? Limitando área, limitando o tipo do agricultor, que pode fazer isso e tal. Tá? E aí, a última diferença seria o período mínimo de proteção, que na nossa lei a gente estabeleceu no mínimo, que era 15 e 18 anos, e na ata 91 o mínimo tem que ser 20 e 25 anos. Tá? Citando aqui, falar um pouquinho da lei de sementes e mudas, né? A lei de sementes e mudas, ela traz a figura do registro de cultivares, que é diferente da proteção de cultivar. O Registro Nacional de Cultivares, ele habilita cultivares para produção e comercialização, ele tem fundamento na lei de sementes, como eu citei, é um banco de informações agronômicas, e os testes que são feitos com a cultivar são testes para ver o valor da cultivar, né? Valor de cultivo e uso, produtividade, a resistência à doença, se é uma cultivar tem bastante proteína, se não tem bastante proteína, etc. Né? Ele é obrigatório, toda cultivar tem que ser registrado no RNC. E o nosso, a gente já falou dele, ele não é obrigatório, é um direito de propriedade intelectual, né, protege se houver interesse, né, e o resto a gente já falou sobre eles. Não vou perder muito tempo aqui, tá? Vou seguir para frente, que meu tempo está acabando. Para vocês terem uma ideia, o número de cultivares protegidos é infinitamente menor que de cultivares registradas. Então, você tem aí 9% do total de cultivares seria protegida, né, do montante total de cultivares registradas, né, em comparação, um número comparado ao outro, protegidos seriam apenas 9%. E quais são e por que essa diferença tão grande? Primeiro que a maioria das protegidas também estão registradas, né? Segundo que você tem todas essas cultivares de espécies que não... Pessoal, só aqui eu acho importante, igual a gente fala aí de cultivar registrado, né, no RNC, que é a questão relacionada à comercialização, registro para venda e comercialização, como o próprio professor Ricardo citou, e aí a questão da proteção, que é o SNPC, que são até órgãos separados que está relacionado aí à proteção da cultivar, dentro do que a gente trouxe no primeiro módulo, né, para a gente diferenciar as duas questões. Então, acredito que esse ponto é o principal dentro da fala do professor, tanto no slide anterior, quanto nesse que ele vem falando. E aí, mais uma vez, o que ele reforça, né, a questão aí dos critérios, princípios, né, diretrizes para cultivar ser protegida, né, ter aí, no caso, ser resultado de melhoramento, ser uma novidade, 12 meses no Brasil ou 6 anos no exterior, e aí o DHE, ser distinta, homogênea, estável, ter denominação própria, então aí os critérios que têm que ser obedecidos dentro do SNPC para que a cultivar possa ser protegida. No regime de proteção, como eu falei, a gente não está protegendo, não estão dentro dessas 200
espécies, então você tem inúmeras outras que estão registradas e não estão protegidas, ou também não tem novidade, ou no registro se registra, por exemplo, linhagens de híbridos de milho, por exemplo, que muitas vezes não são protegidas, porque o obtentor não tem muito interesse, porque elas são menos vulneráveis, né, ao uso indevido, etc. Se quiser também se aprofundar sobre isso, a gente pode falar depois da apresentação. Basicamente é isso, tá? Então, assim, eu sugiro que, se vocês quiserem, deem uma navegada no nosso site, aí tá o link. Eu sugiro, principalmente, deem uma lida no nosso FAQ, acho que tá bem interessante, responde muitas dúvidas, e no Informações aos Usuários, acho que vale a pena. Mas tem a listagem de cultivares protegidas, tem tutoriais, regras para as denominações, valor das taxas, normativos, então tem tudo isso lá. Nesses destaques a gente tem um livro que a gente fez há muito tempo atrás, é um livro sobre proteção de cultivares, um curso à distância, tal, que infelizmente a gente não tem conseguido fazer. O livro é um pouco antigo, mas como a lei não mudou, muita coisa está atual. E a gente tem algumas publicações, orientações, descrições de cultivares, tutoriais, tem uma navegada lá, tá? Aqui teriam os formulários, né? Tem um formulário geral, um formulário de requerimento, que é o formulário 1, comum para todas as espécies, o de relatório técnico também, e aí depois a gente tem separado por grupos de cultura os formulários específicos das espécies vegetais. Então, se quiser, sei lá... Aqui, pessoal, só o que a gente detalhou no nosso módulo 3, que foi o processo aí relacionado à lei de produção de cultivares, o professor Ricardo aí comenta, né, que é o formulário 1 de requerimento, que é fedendo cultivar web, assim como está sinalizando aí na tela. Formulário 2, que é o relatório técnico, né, de responsabilidade técnica, preencher quem que está sendo responsável pelo preenchimento das informações. E o formulário 3, que é o teste de DHE de descritores mínimos, que aí para cada espécie vai ter o seu relatório aí, conforme a gente viu no nosso módulo 3, né, um relatório que vem detalhado para cada espécie, com as características, com os descritores e as informações aí de uma forma mais detalhada, e é onde a gente tem que preencher aí de acordo com a espécie a ser protegida, tá bom? Florestais, se eu quiser proteger uma cultivar de eucalipto, eu vou ali em florestais, vai estar lá as regras para fazer um teste de DHE de eucalipto e como descrever minha cultivar, né? Só aqui, ó, a cara do formulário, para quem tiver curiosidade, vocês vão ter essa palestra posteriormente, se quiserem, pode pedir para a professora Fernanda, e aí vocês deem uma olhada com mais calma, tá? Não vou perder muito tempo aqui, não. Aqui é o formulário de relatório técnico. Aí aqui estariam, por exemplo, sei lá, grandes culturas, né, agrícolas. Eu tenho, por exemplo, descritor de soja, que é a nossa principal cultura, para vocês terem uma ideia de como é feita a descrição, né, por meio de códigos, para propiciar cair numa base de dados, facilitar comparações, etc. Aqui nós temos nossas taxas, que foram recentemente atualizadas. Elas estavam as mesmas desde 1997. E aí, desde 1º de 2 de janeiro de 2020, elas passaram a ter esses valores, tá? Você tem um pedido de proteção, paga R$ 713, emitiu o certificado provisório 2.139, e aí a anuidade varia de acordo com a propagação da espécie, se é vegetativa ou se é por sementes. São essas anuidades, né? Uma cada ano até terminar a proteção. Tá? Aqui um pouquinho dos números. Evolução de pedidos de proteção por grupos de espécies. Então você vê que a gente separou aí soja, né? Desculpa até em inglês, mas que eu aproveitei de uma outra palestra, mas soja realmente é basicamente aí 1/3 dos novos pedidos de proteção a cada ano, então é bem considerável, né? Apesar dela ser uma grande cultura, a gente tirou ela aí destacou ela para vocês. E aí, basicamente, aí nós temos aí também bastante outras grandes culturas ornamentais, vegetables seria olerícolas, que seriam hortaliças, né? Mais, sei lá, melão, melancia, morango, seriam vegetables, olerícolas, frutíferas, forrageiras e florestais, tá? É interessante só destacar que desde 2019, início de 2019, a gente começou com um sistema totalmente eletrônico. Então, o pedido de proteção é feito de forma eletrônica, troca de diligências é feita de maneira eletrônica, controle de taxas mais automatizado. Então, a gente conseguiu desburocratizar nós lá internamente, o contato com o obtentor, facilitamos para o obtentor depositar o pedido de proteção, para ele responder nossas diligências, ficou muito mais fácil. Isso trouxe muita agilidade para nós e para os obtentores, e mesmo com um decréscimo de 18 para 19, de 13% de pedidos de proteção, vocês vão ver no próximo slide que a gente teve um aumento de 20% em títulos concedidos. E aí destaco também que nós tivemos em 2020, praticamente o ano inteiro, estamos aí com a pandemia, com restrições de mobilidade,
e o sistema eletrônico propiciou que o número de pedidos de proteção até ontem já tivesse sido maior que o número de pedidos de proteção em 2019, tá? Então isso ajudou bastante ao nosso serviço não parar. E no total, hoje em dia, temos aí 5.362 cultivares. Como eu falei, né, 21% de acréscimo entre 2018 e 2019. Chegamos praticamente ao nosso recorde de títulos emitidos. Tá? E aí, esse ano realmente caiu bastante, 23% de queda com relação ao mesmo período do ano passado, mas a gente tem que levar em consideração que, mesmo com o sistema eletrônico, você tem um impacto, né, nas atividades. Então, por exemplo, cartórios, as pessoas não conseguiam regularizar as documentações e muitos pedidos tiveram atraso na entrega de documentações requeridas, né? Ou teve uma época que os obtentores não conseguiram responder as diligências, pediam só dilação de prazo e não respondiam. Então a gente teve um atraso, mas mesmo assim, eu acho que, considerando que foi um ano praticamente parado, né, inexistente aí, a gente conseguiu até agora emitir mais de 200 certificados de proteção, né? Protegeu mais de 200 cultivares. E a gente compara a nossa situação com países que não têm um sistema automatizado, que estão praticamente parados. A gente teve recentemente um evento com escritórios de proteção da América Latina, e tinha países desesperados que eles não conseguiram fazer nada esse ano, né? E aí nós apresentamos nosso sistema até para mostrar que esses resultados foram bem interessantes. Aí, acho que é interessante, né, quando a gente vai falar de obtenções, de inovações, o Brasil estaria em alguns campos do conhecimento anos-luz atrás de outros países. E em cultivares é um pouquinho diferente. É interessante ver que o Brasil ele tem um melhoramento muito bom, ele tem boas empresas, boas cultivares, um bom trabalho de melhoramento. Em algumas espécies nós somos top, né, somos um dos melhores do mundo. Eu cito aí eucalipto, cana-de-açúcar, a própria soja tem um trabalho muito bom desenvolvido por empresas nacionais. E você vai ver que no top 10 de países membros da UPOV, o número de pedidos de proteção recebidos em países da UPOV, o Brasil em 2009 não estava no meio, em 2018 estava em 11º, um pouquinho atrás do Canadá, e em 2019 nós também continuamos em 11º, bem atrás do Canadá aí, porque nosso número de pedidos diminuiu bastante, esse ano está recuperando, mas em 2019 foi bem baixo, mas mesmo assim continuamos em 11º, e o Canadá recentemente entrou na NATA 91, isso quer dizer que ele está recebendo pedidos de todos os gêneros ou espécies, né? Então eles vão receber mais mesmo, é normal. E aqui destacar também a China, né? A China de 2009 para 2019 estava ali em 5º, foi para 1º e tem praticamente 2019 mais que o dobro de pedidos de proteção, se você for comparar com toda a União Europeia. Então, assim, é um crescimento absurdo em todas as áreas de conhecimento, em todos os direitos de propriedade intelectual. É assim que a China tá desempenhando. E se a gente for considerar aqui o número de títulos concedidos, o Brasil, que não aparecia na listagem em 2009, em 2018 apareceu aí em 10º, e em 2019 aparecemos aí em 9º, né? Muito pela agilidade que eu tinha mencionado para vocês anteriormente. E se formos considerar pedidos de proteção, considerando a residência dos solicitantes, né? O país de residência dos solicitantes, o Brasil aí era top 17, depois top 16, voltou ao top 17 em 2019. Então, quer dizer, lógico, a gente tem um grupo de 8 países, 9 países que estão bem na frente, mas o Brasil está aí top 17, né, top 10 em pedidos de proteção concedidos, etc. Então, a gente acredita que em produção de cultivares o Brasil ainda não está muito atrás aí não está tão atrasado com relação a outros países. Aí aqui uns dados interessantes, né, da UPOV, vocês verem principalmente a evolução da China, né? A China em 2009, 7% só dos pedidos de proteção eram dela, e agora atualmente é 35%, né? Com relação a país de residência, né? Então, 7% de pedidos de proteção eram chineses naquela época, e agora atualmente, ano passado, foram 35% dos pedidos de proteção foram de chineses. E isso também refletiu aqui no de cima, né? Seriam pedidos de proteção recebidos por regiões. E aí você vê que, antigamente,
99, 16% eram da Ásia, né? 2009 subiu para 25%, em 2019 foi para 47%. Então, assim, mostra um crescimento absurdo da China. Então, é basicamente isso, gente. Acho que eu cumpri meu horário, mas estou à disposição para responder as perguntas agora ou posteriormente, se vocês quiserem, só me contactar pelo e-mail ou pelo telefone abaixo, DDD 61, esqueci de botar, desculpa, Brasília. Muito obrigado, gostaria de agradecer novamente a professora Fernanda pelo convite e a atenção de todos vocês. Eu acho muito ruim fazer virtual. Então, pessoal, aqui só para trazer aí a contextualização do representante aí do próprio SNPC, né, o professor Ricardo Zanata aí trouxe alguns pontos de vista mais internos por parte aí do mapa do Ministério da Agricultura, como que funciona, né, trouxe uma colocação aí relacionada ao POV também bem interessante, principalmente a atuação da China, qual que é o posicionamento do Brasil relacionado aí aos países que fazem parte da OPOV e outras questões aí de uma forma mais complementar ao que a gente tratou do nosso curso aqui propriamente dito. E a ideia aqui principalmente era trazer essa visão por parte do pessoal que faz parte do lado de lá, né, vamos dizer assim, e aí algum também opinião do próprio professor Ricardo relacionado a alguns pontos ainda de melhoria. Ele citou, né, a questão da digitalização, de ter uma plataforma online, com certeza facilita isso, mas também alguns gargalos, né, principalmente aí a questão das sanções relacionadas às penalidades, alguns pontos aí que ele discorda, que ele falou que ele discorda um pouco da lei, mas é o que a gente tem no momento. Mas a ideia aqui era trazer esse ponto de vista aí relacionado à legislação, trazer aí o coordenador do próprio SNPC, do Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, para dar essa visão relacionado a essa pauta desse curso, e eu acredito que foi satisfatório. Acho que ele acrescentou e complementou algumas coisas que a gente viu durante os módulos desse curso, reforçou algumas falas que a gente trouxe aqui, principalmente que a gente está puxando um pouco a sardinha para o setor florestal, mas também serviu aí para a gente exemplificar alguns exemplos aí de culturas agronômicas, como feijão, soja. Então eu acredito que também dá uma encorpada aí, uma multidisciplinaridade ao nosso curso. Então é isso, vou deixar aí o link desse curso para a gente assistir, para vocês assistirem posteriormente, e só trazer um breve resuminho do que a gente viu aqui nessa parte 2 do nosso módulo 4. A gente trouxe a Lei de Proteção de Cultivares, a Lei 9.456, trazendo um overview do que a gente viu no módulo 1, 2 e 3, para a gente contextualizar essa aula. Trouxe aí os critérios para proteção, se é novidade, não pode ser comercializada há mais de 12 meses, 1 ano no Brasil e 6 anos fora do Brasil. Ela tem que ser originalidade de algum programa de melhoramento genético, então ela precisa ter passado por um programa de melhoramento genético, e ela tem que ter uma denominação própria, ela tem que ser distinta, ela tem que ser homogênea e ela tem que ser estável. Então essas são as premissas aí para ser uma cultivar. Falamos aí sobre o cultivar web, o próprio professor também trouxe na aula dele aí os 3 relatórios que a gente tem, o relatório do requerente, o relatório técnico de responsabilidade técnica, e aí os descritores de DHE e os descritores mínimos, né? Teste de DHE e descritores mínimos são os 3 certificados aí. Falamos sobre o certificado de proteção, assim como o professor também trouxe, é o único documento, né? O único mecanismo relacionado à proteção de cultivares. Fizemos esse paralelo aí relacionado à inovação, à patente, à propriedade intelectual, e trouxemos aí a Lei de Proteção de Cultivares. E por fim, trouxe a palestra aí do professor Zanata aí falando um pouco sobre a visão do próprio SNPC sobre a Lei de Proteção de Cultivares. Então, acredito aí que a gente trouxe um overview e um ponto de vista diferente para acrescentar e complementar o nosso curso. E aqui, pessoal, deixo aqui na nossa aula complementar aí no material do curso, vai ter alguns outros vídeos também de outros canais no YouTube, para que vocês possam também ver um ponto de vista diferente de outras pessoas aí que participam parte
do Ministério da Agricultura, do MAPA, do próprio Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, que a gente tem um ponto de vista um pouco diferente. Esse curso aqui a gente está trazendo mais uma conotação do setor florestal, mas a gente tenta trazer os cases, trazer outras características também de outras culturas também agronômicas, frutíferas, para a gente abranger aí de uma forma multidisciplinar. Então deixa aqui mais um material complementar para que vocês possam acompanhar. Vai ter as aulas aí disponíveis em PDF, onde vocês conseguem acessar esses vídeos. Então, chegamos ao fim aqui dessa segunda parte aqui do nosso módulo 4 e a gente vê aí na próxima aula sobre fiscalização e penalidades. A gente trouxe um spoiler aí, o professor Zanata trouxe um pouco aí até sobre um pouco da forma mais genérica, né, de como eu trago essa parte de fiscalização e penalidades, onde só se aplica uma multa, a apreensão da carga aí, muitas vezes não fica o prejuízo aí para os obtentores da cultivar. Mas a gente vai ver isso com mais detalhe no nosso módulo 5. A gente se vê aí na próxima aula. Só agradecer a participação de vocês por estar acompanhando esse curso. Espero estar agregando aí um pouco de conhecimento sobre a parte de proteção de cultivares para vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, peço que vocês acionem aí a parte aí do suporte, que eu estarei de prontidão para atender. Um abraço e a gente se vê na próxima aula. Obrigado.